Agora que a gente já viu a importância sobre a posição, vamos falar de outro conceito fundamental do jogo: stack. Stack, né? O tamanho do seu stack, quantidade de fichas que você tem, quantidade de blinds que você tem. Isso é importantíssimo na tomada de decisão. Isso não só muda a sua estratégia num torneio como um todo, como também a ação durante uma mão. Eu separei aqui pontos fundamentais para você pensar em relação ao stack antes de tomar suas decisões, beleza? Então vamos ver aqui cada um deles e depois a gente vai para o pano ver alguns exemplos práticos de como trabalhar stack, beleza? Vamos lá. Então o que eu separei aqui que eu acho mais importante sobre stack? É o seguinte, é que é o teu stack que determina sua caixa de ferramentas durante um torneio. É em função do seu stack que você vai saber quais são suas possibilidades naquela mão, tá? Quais são as suas linhas mais lucrativas, vamos dizer assim. Porque assim, isso não é uma regra, você não é obrigado a seguir, mas já se sabe que tem alguns stacks versus alguns tipos de jogada que não são lucrativos no longo prazo. Tudo tem exceção no poker, é por isso até que a gente está vendo essa aula, dinâmica de mesa, até para você ser capaz de identificar esses spots de exceção. Mas no geral, a gente sabe, por exemplo, fazendo um exemplo exagerado aqui, que se você chovar 100 blinds, tá, de rei-dama off, você entrar dando all-in de 100 blinds, essa mão é perdedora a longo prazo. Tá? Então um stack de 100 blinds não é um bom stack você entrar chovando. Tá? Então a gente tem noção disso. Então, para cada tipo de stack, existe, entre aspas, né, a estratégia ideal. Tá? Ideal é muito relativo no poker, né? Mas existe uma estratégia que tende a ser mais lucrativa no longo prazo. Beleza? O segundo ponto que eu separei aqui, ele está muito ligado com o primeiro, porque você precisa entender a força do seu stack em relação à sua mesa. Então tem que tomar bastante cuidado com as cartilhas. Quando você tem 10 big blinds, você tem que entrar chovando as suas mãos. Será? Tipo, se a gente pensar numa mesa onde a média, né, dela é 30, 40 blinds, ok, eu concordo. Esses teus 10 blinds tem muito pouca força para você tentar outro tipo de jogada. Agora imagina que você está num turbo e a média é 13 blinds na reta final. Você precisa entrar chovando seus 10 blinds sempre. Imagina que você está num hiper turbo que a média é 7 blinds lá na reta final e você tem 10. Você precisa entrar chovando. Então, entender a força do seu stack em relação à sua mesa. Às vezes até aquele teu stack em relação ao torneio ele não tem tanta força, mas calha de na tua mesa terem stacks menores e você conseguir machucar boa parte da mesa com aquele teu stack. Então o teu stack, apesar de ser pequeno naquela hora, tem uma força, tá? Uma força razoável, que vai dar a você algumas opções de linhas ali, de jogadas diferentes, tá? Que você não fique totalmente amarrado só a um fold ou chove, ou all-in ou folda. Então entender, tá, essa força do seu stack em relação à sua mesa é fundamental. Tá? Então primeiro, você precisa saber, né, quais são as ferramentas que você tem com cada tipo de stack. Depois, você tem que conseguir projetar aquilo para a tua situação de mesa e fazer esse ajuste. Às vezes, se eu falar para você, com 20 blinds é muito bom de você dar um resteel. E aí você está numa mesa que a galera está um pouco mais curta, você já sabe que 13, 14 blinds vai ser muito bom de resteel. De repente você está numa mesa que os caras têm 100 blinds, 13, 14 para resteel já não vai passar muito, já não vai ter muita força. Então esse ajuste você tem que fazer, mas você tem que entender que existem os parâmetros assim em relação aos stacks. Por quê? Porque a maioria dos torneios, nas retas finais, a média oscila ali entre 15 e 40 big blinds. Então, como a maioria dos torneios é assim, se criaram algumas cartilhas de ferramentas que você tem por tamanho de stack. Mas esse ajuste é fundamental você entender, tá? E fazer durante o torneio, ok? Terceiro ponto aqui que eu separei é em relação ao stack efetivo. Tá? Você tem que entender esse conceito, tá? Ele é importante. O que é o stack efetivo de uma mão? É o máximo que você pode perder de blinds naquela mão, ou ganhar, né, no caso. Então, por exemplo, você tem 50 blinds, mas o vilão tem 12. O stack efetivo dessa mão é de 12 blinds.
Então esse é um erro comum que às vezes eu escuto, a pessoa fala assim: ah não, eu tinha 40 blinds, então achei que era tranquilo fazer essa jogada e tal. Mas quantos blinds tinha o outro cara? Ah não, o outro cara estava com 18. Vou falar, então pô, o stack efetivo dessa mão não era o ideal para você tentar esse movimento, essa jogada. Porque o stack efetivo aí era curto, 18 blinds, não ia funcionar muito. Ele não consegue projetar esse conceito de stack efetivo e fica preso ao próprio stack, achando que tem espaço para fazer algumas jogadas que ele não tem, porque naquela mão, aqueles 22 blinds dele que estão sobrando não servem de nada. Tá? Aquela mão ali, ele tem que pensar no stack efetivo de 18 blinds. Quais são as ferramentas que ele pode usar pensando numa mão de stack efetivo de 18 blinds? Então, quando você for entrar numa mão que você tem um maior stack, você tem que ver o máximo de fichas que você pode ser obrigado a envolver naquela mão. E aí você vai saber o stack efetivo daquela mão e aí sim vai traçar sua estratégia de uma forma melhor. Tá? Cuidado para você não ser traído nesse sentido, de você estar com 80 blinds e jogar essa mão pensando em 80 blinds, mas quando o vilão tinha 12 para trás. Tá? Então você tem que pensar que você está jogando com um stack bem confortável, que te dá uma liberdade, mas contra um stack de 12 blinds, que já tem poucas armas do outro lado, que tem poucas ferramentas. Então você já tem que estar preparado para a reação de um stack de 12 blinds. Vou dar um exemplo aqui. Imagina você no small blind, tá? Você tem 25 blinds, a mão chega em fold até você, aí você abre, tá? Com rei e valete em cima do big blind. O big blind tem 80 blinds da win. Aí você, pô, às vezes a pessoa sai e fala assim, não, o cara chovou 80 blinds. Não, ele não está chovando 80 blinds. Ele está chovando 25 blinds, que é o seu stack. Então você tem que pensar agora num hand para o vilão que chovaria 25 blinds na sua cabeça quando você abre do small. Não um hand que chova 80 blinds na sua cabeça. Porque o efetivo dessa mão é de 25. Então isso pode ser assim, parece simples, mas eu vejo bastante confusão nesse sentido e tomadas de decisões erradas, porque não conseguem projetar o stack efetivo da mão, e sim o próprio stack ou só o stack do vilão. Beleza? Então agora vamos ver aqui umas jogadas que eu separei sobre stack aqui para a gente falar. Então, vamos ver uma mão aqui onde vai ficar claro o conceito de stack efetivo. A gente tem par de valete, o TG abre raise aqui de 1800, o MP1 dá all-in aqui de 30 mil e o MP2 vem também aqui com um all-in de 16. Aí eu queria saber qual é o stack efetivo aqui pra gente quando a gente vai nessa mão aqui, quando a gente entra de all-in aqui nessa mão. Com certeza, algumas pessoas vão imaginar que o stack efetivo aqui pra gente, quando a gente entra nessa mão, é o desse jogador aqui, de 30.800 fichas. Só que, na verdade, o stack efetivo, quando a gente entrar de all-in aqui, é o nosso stack. Por quê? Porque olha o stack do Big Blind aqui. O Big Blind tem mais ficha que a gente. Então, quando você entra nessa mão, para você, o stack efetivo dessa mão é o seu stack todo. Agora, se a gente olhar no prisma do Big Blind, qual é o stack efetivo para ele aqui? É o nosso, tá? Que é o maior aqui dos que estão envolvidos na mão. Então, se ele for, o stack efetivo para ele é de 45 mil. Então, quando ele, por exemplo, se ele vai ao win aqui, ele está dando um call de 60 blinds. Então, ele tem que pensar que mãos ele iria para o all-in com 60 blinds. Tá? Ele não vai estar indo 80 blinds de all-in, que é o stack dele. Ele vai estar indo efetivo. Da mesma forma, quando esse cara deu all-in, né, o stack efetivo é dele, porque tinha stacks maiores, né, que o dele, e assim por diante. Tá? Então, para a gente, é esse. Só que o que acontece? Na prática, a gente sabe que esse cara aqui vai pagar um percentual de vezes irrisório. Tá? Ele vai dar call no cenário desse de dama-dama, rei-rei, as-as. Então, quando a gente vai nessa mão, a gente realmente pensa em hand, mas em relação a esse cara aqui. Isso porque a gente tem par de valete, tá? E é uma decisão mais simples. Agora, acontecem alguns erros. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Vamos pegar essa mesma mão, vamos mudar um pouquinho os stacks. Vamos imaginar agora o MP2 chovando 10 mil, tá? E a gente aqui com aquele mesmo stack de 60 blind, mais ou menos. E aí a gente resolve dar o win aqui.
Tá? Se o cara não tiver o conceito de stack efetivo muito claro, ele acha que está indo all-in de 10 mil fichas. Mas olha a sua esquerda agora. Os 4 à sua esquerda te eliminam. Então quando você está dando esse all-in, realmente você está botando 60 blinds de 4 em 4. É claro que não vai tomar call com uma frequência alta, mas você tem que entender que você está indo all-in com o seu stack inteiro. Tá? Não é porque o cara ali que abriu tem 12 blinds e meio, que se o seu all-in é de 12 blinds e meio. Não, seu all-in aqui é de 60 blinds. Agora, o que acontece? Imagina uma esquerda pequena, onde o maior stack de todos os envolvidos fosse o de 10.300. Aí, quando você chova isso, realmente você está indo no all-in de 12 blinds e meio, independente de quantos vierem a dar call na esquerda. Então esse é um conceito importante, tá? Para evitar erros tipo esse. Às vezes essa é uma mão que você pensa, mas 4x4, o cara está dando all-in aqui, eu acho de boa aí. Mas quando você tem uma esquerda dessa, com certeza essa jogada aqui não é das mais interessantes. Tá? Então tem que sempre estar atento ao stack efetivo da mão, quanto você realmente está botando do seu stack naquela mão. Eu separei aqui também uma outra jogada bem interessante sobre stack. Essa jogada, na verdade, não é uma jogada, são 3 jogadas, tá, que eu fiz, só que com o mesmo cenário. A gente com Ás e 8 suited, tá, no MP1, ou seja, sendo o terceiro a falar. Os stacks da mesa são sempre os mesmos. O que eu mexi aqui foi no nosso stack, tá, no stack, no caso do Ás e 8 suited aqui de ouros. Primeiro, olhando assim pelos blinds, né, 3.000, 6.000 e o tipo de stacks envolvidos, a gente já dá para imaginar que já está numa reta final de torneio, certo? O TG fold, o TG mais um fold chega na gente em fold essa mão. E aí, qual é a melhor linha aqui? Eu, particularmente, prefiro fold, tá? Com esse Ás e 8 aqui do MP1 com 18 blinds, que é o que a gente tem, eu prefiro fold. Por quê? Porque eu acho que 18 blinds ainda é um stack explorável. Ou seja, a turma da esquerda aqui ainda consegue me explorar. Por exemplo, fazendo um tribet aqui e me forçando a foldar essa mão. Porque não é uma mão que eu estou disposto a ir de all-in de 18 blinds, de Ás e 8. Então quando eu abro aqui e tomo um tribet, eu vou largar essa mão, certo? Se eu abrir daqui e tomar call de alguém em posição, Ás e 8 também não é das melhores mãos que flopam tão bem. Então eu teria um problema aqui para jogar esse pós-flop com um stack bem curto. Então aqui, por eu achar que eu ainda posso ser explorado, e Ás e 8 não ser uma mão premium, que eu estou disposto a ir para o all-in, os meus 18 blinds, eu prefiro foldar. Agora, olha que interessante. Se eu pegar a mesma mão, mesmo Ás e 8, mesmo cenário, e diminuir o meu stack, agora em vez de 18 blinds, eu tenho 13 blinds e meio. Aqui eu já prefiro abrir do que foldar. Tá? Por que aqui eu já prefiro abrir do que foldar? Porque agora eu acho que o meu stack é muito menos explorável do que aquele stack de 18. Tanto da parte que alguém poderia vir aqui e fazer um re-raise em mim e eu foldaria, quanto da parte de alguém dar um call. Por quê? Primeiro agora um re-raise para cima de mim, um tribet, na cabeça de quem fizer esse tribet, eles sabem que muitas vezes eu vou de all-in. Então ele tem que estar disposto a botar 13 blinds também nessa mão quando ele me der um tribet. Então dificilmente ele vai fazer com mãos fracas, né, tentando me blefar. E em relação ao call, eu estou muito curto. Então algumas mãos que jogariam bem contra um stack de 18, que teriam mais jogabilidade, contra um stack de 13 não tem muita jogabilidade. Então ele prefere também não pagar. Então um Ás e 8 suited com 13 blinds aqui funciona melhor abrindo do que com um stack de 18 blinds. Isso realmente é você entender a dinâmica da mesa, né? Como a mesa enxerga aquela tua cutucada ali com aquele stack curto. Beleza? Agora vamos pegar a mesma mão e vamos botar a gente com 9 blinds. Agora, com 9 blinds, minha jogada preferida é o win. Tá? Com 13 para 14, eu ainda prefiro dar raise e, caso eu tome uma volta, foldar. Mas com 9, aí eu já não tenho espaço para abrir aqui um raise e foldar para uma volta, sendo que eu tenho uma mão
decente, né? Um Ás 8 suited, que se eu tomar call ele vai ter lá sua equidade, sua chance de puxar esse pote. Então é bacana isso. São 3 cenários, que no primeiro eu prefiro foldar, no segundo eu prefiro dar raise e no terceiro eu prefiro entrar de all-in. Isso com as mesmas cartas, da mesma posição, contra os mesmos stacks da mesa. Então agora eu realmente peguei um cenário, analisando bastante, né, um arsenal para o nosso stack. Com isso que eu estou mostrando aqui, dá para entender o quão profundo é essa análise de stack e quão difícil ela é. Isso é para um cenário aqui que eu abro ou não abro um raise. Agora, existe isso para se você tribeta ou não tribeta, se você defende ou não defende, se você dá um 4bet, se você dá um all-in. Então esse é um estudo complexo, mas muito importante de se dominar. Tá bom? Então agora a gente já viu sobre posição e stack. Agora vamos ver tipos e fases de torneio. Beleza? Vamos ver o que eu separei sobre esse assunto aí pra gente.